Oi pessoal, hoje é dia 17 e eu vou ler o terceiro exercício. Ore com o olho que tudo vê após a ressurreição de tudo e de todos. E você verá que a restauração do mundo é aquela realidade na qual você vive. E você irá sentir que você está no mundo eterno. Mova-se ao longo deste caminho para frente e você verá o caminho que te chama. Siga por esse caminho e você verá o Criador, que é eterno, e você irá aproveitar a sua eternidade. E esse gozo é a eternidade da vida. E o Criador é exatamente aquele Criador que criou você. E seu amor é infinito. E sua simplicidade é confiante. E ele é tão simples e transparente como você imaginou, como você pensava sobre ele antes. E ele é tão gentil e construtivo como você sempre soube. Ele é seu Criador e ele lhe dá o caminho. Siga-o, uma vez que o seu caminho, que o caminho dele é o seu caminho. Então, ele está falando aqui da nossa criação, do nosso poder de criação, né? E a Carmizete, outro dia, comentou como que nós temos, como que nós temos tanto poder em criar coisas tão maravilhosas e por que que a gente não cria. E que ela, lendo a Bíblia, ela entendeu, depois de um tempo, que era por causa dos nossos pecados. E depois ela falou, mas puxa vida, esses pecados não vão fechar a conta deles nunca? A gente vai ficar sempre em débito com esses pecados? Então, ele está falando aqui que o Criador, que o nosso Criador, não é como a gente aprendeu que dos nossos pecados e que a gente tem limites e que não, ele está falando aqui que o Criador é o nosso amigo, é como a gente imaginava ele antes de aprender essas coisas erradas. Por isso que muitas vezes o Grabovoi fala para a gente voltar para o início. Voltar para o início antes do entendimento errado e seguir o caminho certo, do entendimento correto. Nós, seres humanos, somos os seres mais, deveríamos ser, né? Os seres somos, a capacidade que nós temos a capacidade de sermos seres super criadores e maravilhosos. Se a gente não usa essa capacidade é outra coisa, é o que ele fala do entendimento errado. E se a gente já pensa na criação como algo que julga e que cobra de nós o que não somos, então já começa tudo errado mesmo. Então ele fala, volta para o início. Volta para o início e veja como é correto. Qual que é o entendimento, o que é realmente o Criador. Que a gente vai sentir a eternidade, vai sentir uma alegria profunda de ser quem nós somos. Começa por aí, da gente, ao contrário do que a gente aprendeu a vida inteira, de autocriticar, de julgar, de autopunir, a gente começar a gostar, se gostar e querer crescer mais e mais no que somos. Então, eu queria falar uma coisa aqui um pouco polêmica, mas, por exemplo, eu amo... ninguém tem dúvida aqui que eu amo estes exercícios, que eu aprendo muito e eu sou muito grata por ter tido a oportunidade de ter contato com esses exercícios, com esses ensinamentos e mudar minha vida para muito melhor, para ter calma e entender o que é um processo, um desenvolvimento harmonioso e o que é viver na eternidade, na abundância, na abundância da felicidade. Mas isso não significa que eu sou perfeita e que o Grabovoi é perfeito, ou que eu tenho que abaixar a cabeça para tudo o que ele fala. Eu gosto dos ensinamentos, a pessoa eu não conheço. Então eu não fico supervalorizando a pessoa, porque se ele está nesse planeta, provavelmente ele tem o que aprender também, o que desenvolver. Então, tem uma coisa que acontece com ele, que no começo eu pensava, são os assistentes dele. Não é, é ele, claro, porque os assistentes dele são assistentes dele. É uma questão financeira muito exagerada.
Então, eu tenho recebido muitos e-mails desses grupos, porque eu sou sublicenciada por causa da licença do PRK que eu tenho. Então, eles falam que mais do que nunca nós estamos numa época que a gente precisava muito desenvolver nossas habilidades. E por isso, a gente precisa vender o PRK. O PRK, esse da internet, que não é um físico, ele custa 10 mil reais. O físico custa 100 mil reais. Quem tem dinheiro para investir numa coisa dessa? Quem tem? E eu não vendo nem um palito. Eu vou mudar minha vida para ficar vendendo PRK para quem? Tem 5 anos que eu estou tentando divulgar essas informações e eu faço por mim, pelo meu aprendizado. Outro dia eu vi num filme na televisão, uma escritora, eu peguei um pedaço, eu não vi o filme todo, mas a mulher falava para uma pessoa assim, ela estava queimando um livro que ela escreveu e a pessoa falava para ela, você vai queimar o seu livro? Ela falou assim, já escrevi 30 livros e há quem diga que são todos a mesma história. Então, se não tem ninguém para ler, para que eu vou escrever? E queimou o livro. Eu fiquei louca, porque eu acho que ela tem que escrever primeiro para ela. Segundo, que se tiver 2, 3, 20 mil críticas, ainda assim vai ter quem queira ler o livro. E se não quiser, ela deixa ele como semente para ela. Ela vai deixar de ser quem ela é porque alguém falou que o livro dela é ruim? Por que eu estou falando isso? Bom, por que eu lembrei disso agora? O que eu quero dizer é que por mais que eu ame tudo isso, eu não vou me submeter a uma coisa que eu acho errada, mesmo vindo do grupo do Grabovoi. Eu não tenho interesse em vender PRK, eu não tenho interesse em vender ensinamentos, eu tenho interesse em divulgar os ensinamentos dele e ele permite. Eu já li várias vezes ele falando que a gente pode transmitir os ensinamentos dele. E acho horrível como eles fazem lá, que eles criam uma ansiedade, uma agitação, que o mundo está prestes a acabar e a gente tem que vender PRK. É a solução para o mundo. Quanto mais a gente vender, melhor. Eu não acho assim. Eu acho que a solução é a gente usar os exercícios, se tiver chance de usar o PRK, usar, e se não tiver, os próprios exercícios fazem muito por nós. Mais vale a gente fazer o exercício do que a gente ter o PRK e não usar. Muitas pessoas compram e não usam, né? Muitas pessoas compram cursos e no final do curso o que vai acontecer? Sempre eles vão falar, mas você tem que fazer a sua parte, eu estou ajudando, mas você tem que fazer a sua parte, você tem que treinar, você tem que usar. Então a gente pula essa parte de comprar e já vai direto na parte de cada um. Então, quando a Carmizete fala assim, né? Mas e os pecados, quando eles vão ser... quando que a gente vai fechar essa conta? Quando a gente fechar a conta. Ninguém vai fechar por nós, não. A gente fecha a conta e vira e começa a fazer diferente. O próprio Grabovoi fala, cria vida. Essa é a solução para o mundo, cria vida. Mas, ao mesmo tempo, ele fala, cria ansiedade, venda coisas. E essa parte a gente deixa para lá, deixa ele viver os limites dele e o desenvolvimento harmonioso dele. A gente precisa de critérios, né, de crítica, autocrítica e crítica do outro também. Uma pessoa não é tudo isso, não. Nós somos em desenvolvimento. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.